Oi, quinto ano! Tudo bem com vocês? Como foram de feriado? Tudo bem? Ah, eu também fui bem, graças a Deus tá tudo bem. Gente, hoje é aniversário de alguém, vocês sabem? Hoje é dia 22 de abril. Tem alguém fazendo aniversário hoje, vocês sabem quem é? Não sou eu. O meu já foi. Ah, não, também não é da Pronani, não. Pronani é só em outubro, é. Não sabe? Ou sabe? Ah, tem gente aí que já descobriu, ó. Hoje é aniversário do Brasil. Nossa certidão de nascimento aqui, ó, 22 de abril de 1500. Hoje é aniversário do nosso país. E por falar de Brasil, que nós amamos tanto, né, o nosso país, hoje nós vamos ter aula de geografia. Amanhã darei aula de história, certo? Por quê? Essas aulas seriam na terça, ontem, feriado. Então, eu vou fazer o seguinte: hoje, aula de geografia, amanhã, aula de história, na sexta, aula de português, fazendo esse ajuste, tá bom? Nessa semana. Quero começar, então, mostrando para vocês, meus amores, a América do Sul. Nós já fizemos, né? Brincamos bastante com quebra-cabeça. Aqui está a América do Sul, o Brasil e os demais países da América do Sul. Você pode observar que o maior aí é o nosso país, né? O Brasil é o país mais rico da América do Sul. Ele está em desenvolvimento e a gente espera que um dia a gente melhore cada vez mais o nosso país. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Temos direitos, mas também temos deveres, né? E precisamos fazer e dar o nosso melhor para que esse país seja um país com ordem, com progresso, que a gente se orgulhe muito de viver, de morar aqui. Muito bem. Aí está, então, a América do Sul. Esse mapa é um mapa político, porque ele está mostrando os países da América do Sul, certo? Mapa político. Muito bem. Aqui, então, está o aniversariante, o Brasil. Muito bem. Brasil, regiões. Por favor, abram na página 80, isso. Pode pôr a data, 22 de abril, página 80. Isso. Posso começar já? Muito bem. O Brasil, ele está localizado na América do Sul. Olha aqui, ó. Olha o Brasil. América do Sul. Lembrando que a América, nós dividimos a América em América do Norte, América Central e América do Sul. A América, né? Quando eu falo América, eu englobo as três. Se eu estou fazendo divisão, então América do Sul, América Central, América do Norte. Combinado? Muito bem, então. O Brasil, ele está aqui, ó, na América do Sul, localização. Nosso país, que bonito que é, grande. O nosso país tem tamanho de continente, gente, é verdade. O Brasil é enorme, muito grande. Então vamos lá? O Brasil, gente, o nosso querido país, ele foi dividido em regiões pelo IBGE. Professora, o IBGE. Então vamos lá. O IBGE, lá no último parágrafo da página 80, está falando do IBGE. Então vamos lá, ó. Com esse objetivo, foi criado em 1934 o IBGE. O que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só que ele começou a funcionar só a partir de 1936. Ligado ao governo federal da União, o IBGE é o responsável por fazer levantamentos sobre a população, que são os censos demográficos que nós temos, tá? De 10 em 10 anos. Além de pesquisas sobre as condições naturais do território e as diversas atividades econômicas que existem no país. Bom, foi o IBGE que dividiu o Brasil. Então, para atender às necessidades, as mesmas necessidades de cada estado do Brasil, o IBGE criou uma nova divisão para o território.
Então, ele utilizou essa divisão pensando nas características comuns e nas diferenças que cada estado tinha. Então, o que o IBGE fez? Ele foi agrupando alguns estados em regiões. Então, nós temos aqui, olha, 5 grandes regiões. Região Norte, certo? Olha para a legenda que você está vendo aí. A região Nordeste, a região Centro-Oeste, a região Sudeste e a região Sul, certo? Essas são as 5 regiões do nosso país. Quem fez essa divisão, então, foi o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tudo bem até agora? Muito bem, dando continuidade então. Vou falar um pouquinho de cada região para vocês, certo? Então, olha que interessante. Nós temos aqui a região Norte. Ela tem 7 estados, certo? Pode contar, ó, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins. 7 estados, tá bom? Então vamos olhar ali, ó. Rondônia, capital de Rondônia, Porto Velho. Acre, capital, é onde está a bolinha, tá bom? Que tem um pinguinho dentro. Rio Branco. Amazonas, Manaus. Roraima, tem gente que fala Roraima, tem gente que fala Roraima, tá? As duas formas. Eu já vi o governador falando Roraima e eu também já vi políticos do Roraima falando Roraima, certo? Então, vamos considerar sotaques, tá bom? Então, Roraima, Roraima, as duas formas estão corretas, tá bom? Então, vamos lá, eu vou falar Roraima. Roraima, acho mais simpático. Boa Vista. Amapá, Macapá. Pará, Belém. Tocantins, Palmas, certo? Então, esses são os estados da região norte. Vamos pensar um pouquinho na região norte. Quais são as atividades econômicas dessa região, né? Basicamente, o extrativismo, gente. Extrativismo vegetal, que é tirar borracha, né? Madeira, o látex, que é para fazer a borracha, frutas, tá bom? Então, basicamente, é o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Ferro, manganês, alumínio, tá bom? Ouro. O que é extrativismo? Retirar da natureza é uma atividade do setor primário da economia. Lembram disso no 4º ano? Setores primário, secundário, terciário? Então, extrativismo é você retirar alguma coisa da natureza sem a preocupação de repor. Pesca, por exemplo, é extrativismo. Você tira o cardume lá do oceano, do mar, e você não se preocupa em repor, certo? Isso é extrativismo. Muito bem. E nessa região, gente, ela está tendo aí muito as atividades também, ecoturismo, né? Agroindústrias. É uma região que está em desenvolvimento, certo? Muito bem. Uma atividade marcante nessa região, que eu acho legal vocês saberem, que eles têm um tipo de uma festa, que essa festa ela acontece no final de junho, na última sexta-feira de junho, e ela vai até domingo, numa cidade chamada Parintins. Se você olhar na página 82, certo? Você vai ver aqui, ó, uma das principais manifestações culturais da população do norte é o Festival de Parintins, certo? Então, eles têm lá o boi caprichoso e o boi garantido, certo? E eles fazem essas festas, esses festejos, sempre em junho, nos últimos dias de junho. Começa na última sexta-feira de junho e termina no domingo. A gente está vendo também aqui, né, a floresta, uma foto aqui mostrando a floresta amazônica, e a gente está vendo aqui uma imagem que deixa a gente meio triste, preocupado, que é a extração de madeira, né? E isso preocupa, né? A floresta amazônica, ela está sendo devastada, e isso deixa a gente um pouco preocupado realmente. Muito bem. Então, em linhas gerais, falei aqui para vocês da região norte. Vamos para a região nordeste? Região nordeste, 9, tá bom?
9 estados. O maior, Bahia, capital da Bahia, Salvador, certo? Sergipe é o menor. Olha que interessante, o maior e o menor. Muito bem. Sergipe, a capital é Aracaju. A gente tem que tomar cuidado com o Nordeste, porque as capitais são mais famosas do que os estados de vez em quando. Aí a pessoa se confunde um pouco. Então vamos lá. Se você fala que vai viajar para Salvador, você está indo para a capital da Bahia, certo? Se você falar que está indo para Aracaju, não é um estado. Aracaju é a capital de Sergipe. Sergipe, sim, é o estado. Combinado? Então vamos lá, ó. Eu vou começar pelo Maranhão. Maranhão, São Luís. Piauí, Teresina. Não é Terezinha, não, é Teresina, tá bom? Ceará, Fortaleza. Olha para o mapa. Rio Grande do Norte, Natal. Quando você fala que vai para Natal, né? Então, você está indo lá para o Rio Grande do Norte, tá bom? Paraíba, João Pessoa. Pernambuco, Recife. Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e a Bahia, Salvador. 9 estados, certo? Bom, falando então da região Nordeste, as atividades econômicas dessa região. Vamos então conversar um pouquinho? Praticamente também, a gente tem aqui, olha, segundo o caderno, ele está destacando aqui, ó. Atividades ligadas, lá no segundo parágrafo da página 83, ó, região Nordeste, segundo parágrafo. É a segunda região em população que desenvolve atividades ligadas à agropecuária e ao extrativismo mineral, sal marinho e petróleo. Então, tem muito extrativismo no Nordeste, muito extrativismo como atividade econômica, certo? Aqui a gente está vendo a Caatinga, uma foto, né, da Caatinga, que é o bioma típico lá do sertão nordestino. A gente está vendo aqui uma salina, extrativismo, né? Estamos vendo também praias e a festa junina, então uma manifestação cultural muito marcante nessa região é a festa junina. Aqui a gente está vendo em Caruaru, certo? Festa junina. Muito bem. Região Centro-Oeste. Essa é fácil, gente, porque a região Centro-Oeste, nós temos aí 3 estados: o Mato Grosso do Sul e Goiás. Então é muito fácil a gente decorar esses daí, certo? Tem que dar uma decorada assim, né, gente? Tem que saber, senão você vai achar, por exemplo, que o Piauí faz fronteira com São Paulo. Não pode, certo? A gente tem que ter essa cultura do nosso país. Então a gente precisa memorizar tudo isso. Combinado? O Mato Grosso, gente, quando eu tinha a idade de vocês, ele era o Mato Grosso, não existia Mato Grosso do Sul. Mato Grosso era Mato Grosso e Mato Grosso do Sul juntos. Era tudo uma coisa só. Mas aí houve uma divisão. Isso é importante eu falar para vocês. Pode ser que num futuro a gente tenha mais do que 26 estados no Brasil. Tem estados muito grandes, talvez num futuro, quando a gente se organizar melhor, eles sejam divididos. Fica melhor, né? É mais fácil você organizar e administrar um território menor. Então, olha que interessante, né? Mato Grosso, Cuiabá, a capital. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Goiás, a capital é Goiânia. Não confunda as coisas aqui com Goiás, tá bom? Capital de Goiás, Goiânia. E o DF, Distrito Federal. Onde fica a capital do Brasil? Brasília fica dentro do Distrito Federal e fica dentro do estado de Goiás, certo? A nossa capital era no Rio de Janeiro, perto ali do litoral, no litoral, né? Nem é perto, desculpa, no litoral. Foi pensado em levar a capital mais para o interior do Brasil, até para ocupar mais essa região, que até então não era tão ocupada e ainda não é em relação à região sudeste, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouquinho, certo? Então, a capital do Brasil, ela está mais no interior do nosso país e é Brasília, e fica em Goiás. Muito bem. Quais são as atividades? Deixa eu voltar um pouquinho.
É. Quais são as atividades econômicas da região centro-oeste? Agricultura, praticamente, e pecuária, certo? Não tem quase indústria aí. Essa região é muito, assim, região de fazendas, muito exatamente. Você já viu a novela, né, Pantanal? O Pantanal fica aí. Então, é muito agricultura, pecuária. Eles têm uma manifestação cultural interessante chamada cavalhada. Deixa eu ver se tem aqui uma foto. Estamos aqui, tem sim, ó, na página 84. A gente está vendo a cavalhada em Pirenópolis, lá em Goiás, tá? A maior parte da população da região é urbana. A gente está vendo aí as cidades, o Pantanal, que é a maior área alagada do mundo, é a maior planície alagável do mundo, e o Cerrado, que é a vegetação típica aí dessa região, certo? Bom, vamos então agora à nossa, a região Sudeste. Região Sudeste, nós temos 4 estados: São Paulo, capital também São Paulo. Não pode confundir, certo? Ah, eu fui para São Paulo. Peraí, nós estamos em São Paulo. Quando a pessoa fala assim, ah, eu fui para São Paulo, ela está aqui em Santo André, por exemplo, ela está se referindo à cidade de São Paulo, que é a capital. Estamos todos nós no estado de São Paulo, certo? Mas como tem o mesmo nome, às vezes, quando a pessoa fala assim, ah, estou indo lá para São Paulo, ela está já no estado de São Paulo. Ela está se referindo à cidade de São Paulo, tá bom? Então vamos lá. São Paulo, São Paulo. Rio de Janeiro, mesma coisa, Rio de Janeiro. Minas Gerais, Belo Horizonte. Espírito Santo, Vitória. Posso te perguntar qual é o maior estado desta região? Não, dessa região, não do Brasil. Olha aí, qual é o maior? Muito bem, Minas. Os mineiros aqui detêm, né, esse título de ter o maior estado da região Sudeste. Mas o mais populoso, o mais rico é São Paulo. O mais famoso do Brasil? Rio de Janeiro. Cristo Redentor, Corcovado ali, realmente para o mundo é o mais famoso, apesar que a Avenida Paulista também é um marco, ela representa o Brasil também, mas o Cristo Redentor, qualquer um que nunca tenha, enfim, visitado o Brasil, se ele vê o Cristo Redentor, ele vai identificar como sendo o Brasil, certo? Então tá, essa região, ela tem uma intensa atividade econômica, muitas indústrias, mas não é só indústria não, gente. A gente tem a agropecuária. Nós temos muitos produtores que eles fazem as duas coisas. Eles fazem agricultura e a criação de animais também, agropecuária, certo? Então nós temos aqui essa região, ela é muito desenvolvida economicamente. É a região mais populosa, é a região que tem uma economia forte, os melhores hospitais, os melhores médicos, tudo aqui concentrado na região sudeste. Ela é a mais desenvolvida do Brasil. Eu gostaria de ver esse desenvolvimento todo em todas as regiões do Brasil, não só na região sudeste, né? Mas a região sudeste, ela é a mais desenvolvida, ela é a mais populosa e ela acaba sofrendo com algumas coisas. Posso dar, por exemplo, atualmente a pandemia. O maior caso de coronavírus, pessoas infectadas com Covid-19, é na região sudeste. Apesar que a região norte também está com problema, né, o nordeste, mas por que a região sudeste? Porque tem mais gente, mais gente, então a gente tem sempre esses números maiores mesmo. Muito bem. Está aí a nossa região sudeste. E a região sul, né? A região sul facinho, 3 estados, né? O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina, Florianópolis e o Paraná, capital Curitiba. Lembrando aí que o próximo, se aqui não está marcando, mas você já tem que saber quem é esse estado que está aqui, ó. Tá? Não está marcando porque ele não faz parte da região sul, mas quem que é? São Paulo, muito bem, ó, aqui está o estado de São Paulo. Ele não está destacado porque ele não faz parte da região sul, combinado? Muito fácil, gente, região sul, centro-oeste. Vamos falar um pouquinho da atividade econômica?
dessa região, ela é, depois da região sudeste, a segunda mais importante do país. Ela se destaca nos setores da agricultura e de indústrias também. Então, depois da região sudeste, a região economicamente falando mais desenvolvida é a segunda, depois da sudeste, é a região sul. Eles têm uma festa muito famosa lá, que é a Oktoberfest, certo? E a paisagem é pinhais, campos, tá? Esse é o nosso país, gente. Ele é gigante. Ele tem o tamanho de um continente, é verdade. Muito bem. Na página 87, nós vamos aí fazer então os exercícios que estão sendo solicitados. Em dupla, então eu vou ajudá-los aqui, combinado? Se você precisar, você vai pausando o vídeo. Muito bem, então vamos lá. Pegue o seu encarte do mapa da América do Sul, que tem as pecinhas. Se você já perdeu, não precisa, você pode ir olhando aqui no mapa, a gente vai olhando aqui nos mapas que nós temos no caderno mesmo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar então, porque aqui está falando nos itens A, B e C do encarte de mapas. Está falando para pegar os países que ficam ao norte e ao sul do Brasil, só para relembrar um pouquinho a América do Sul, tá? Bom, no D, será que você já consegue responder essa pergunta? Se você não conseguir, você volta. Se você não tiver o quebra-cabeça da América do Sul, não tem problema. Você volta aqui na página, vamos ver aqui qual é. Página 80. Volta na 80 que você está vendo aí América do Sul, tá bom? Então vamos lá. Quais os países que não fazem fronteira com o Brasil? Se você olhar aí, você vai ver, tá? Que os países são. Escreve aí. Não vou te falar. Pensou que eu ia falar a resposta. Olha aí, quais são? Eu vou te dar uma dica. Nós vamos escrever 2 nomes, tá? Trinidad e Tobago, a gente vai deixar de lado, por quê? Vou explicar. Trinidad e Tobago, as ilhas fazem parte geograficamente da América do Sul, mas o país ele está sendo considerado como fazendo parte da América Central. É uma polêmica isso em geografia, tá? Alguns acham que Trinidad e Tobago tem que entrar na América do Sul, outros acham que não. Por quê? Por causa que, geograficamente, as ilhas fazem parte da América do Sul, mas o país, ele faz parte da América Central. Então, vamos deixar Trinidad e Tobago de lado nesse momento e vamos olhar para o mapa e eu quero que vocês escrevam aí quais são os 2 países que não fazem fronteira com o Brasil. Não se esqueça que é com letra maiúscula, certo? Substantivo próprio. Que oceano banha o Brasil, gente? Tem um oceano que banha todo o litoral do Brasil. Qual é o nome desse oceano? Será que é o Oceano Pacífico? Será que é o Oceano Índico? Será que é o Oceano Atlântico? Então, nome sempre com letra maiúscula. Pegue o encarte do mapa do Brasil político. Esse encarte, gente, ele está lá na escola. Então, não tem problema também, porque você pode olhar o Brasil político abrindo aqui na página 81. Esse é o Brasil político, certo? Página 81, você está vendo o Brasil. Aí tá assim, monte a região norte, monte a região nordeste. Isso faremos quando a gente voltar para a escola. Eu vou dar para vocês um quebra-cabeça, igualzinho aquele que eu já dei da América do Sul. Aí vocês vão brincar, montar, certo? Tá lá guardadinho de vocês, então fiquem despreocupados. Quando voltarmos, a gente brinca com esse quebra-cabeça. Agora indo para o item B, em que região do Brasil você mora? Aí você vai escrever, eu moro na região, põe o nome ali, certo? Fácil demais, letra maiúscula também. Quais os estados que compõem a região em que você mora? Você vai escrever o nome dos 4 estados da nossa região, certo? 4 estados que compõem
a região que nós moramos. Fácil também. Depois eu faço autocorreção com vocês. Bom, 3. Hoje conhecemos um Brasil dividido em 5 regiões, né? Que é a região norte, que a gente está vendo agora, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Muito bem. Então vamos lá, eu estou na página 88. Hoje conhecemos um Brasil dividido em 5 regiões. E sequer paramos para questionar por que ele foi organizado desse jeito. Da mesma forma, não perguntamos por que um estado pertence a determinada região e não a outra. Mas afinal, qual a importância de ter se dividido o Brasil em regiões? Eu expliquei para vocês no início que quem dividiu o Brasil em regiões foi o IBGE. Ele olhou as semelhanças, as características comuns que cada estado tinha e foi colocando, fazendo esses grupos. Por exemplo, o estado de Tocantins. As características dele se assemelham mais à região norte. Então, ele foi incluído, que ele foi o último, né? O mais recente, o mais novinho aí é Tocantins. Então, ele foi incluído na região norte. Eu estou falando de Tocantins. Esse estado aqui, ele é o mais novo, é o mais recente, certo? Então, pelas características e semelhanças dessa região aqui, ele foi incluído nessa região. Então, o IBGE dividiu as regiões por características comuns, por diferenças, certo? Então, por que a região sudeste tem esses 4? O que nós temos em comum? Nós temos 4 estados aqui populosos, que têm muitas indústrias, então, coisa que já não acontece aqui, na região centro-oeste, que você está vendo aqui, que eu estou mostrando com a setinha. Então, o que você vai escrever aí? Ó? Mas, afinal, qual a importância de ter se dividido o Brasil em regiões? Aí você pode escrever assim, que o IBGE dividiu o Brasil em regiões levando em consideração suas semelhanças e diferenças, para que pudessem ser melhor administradas. Verdade isso, porque pensa, cada região tem a sua característica, às vezes o seu problema. Então, para ela ser melhor administrada, ela foi agrupada, os semelhantes foram agrupados, os estados parecidos, os diferentes foram agrupados com outros que eram parecidos com eles. Então, escreve aí, o IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões, levando em consideração suas semelhanças e diferenças, para que pudessem ser melhor administradas, tá bom? O IBGE realiza o censo demográfico a cada 10 anos. Por que é necessário a contagem da população para o país? Gente, por que a gente conta de 10 em 10 anos? Isso é muito importante para conhecer melhor a população, o perfil da população. Então, para se conhecer melhor o perfil da população brasileira, suas dificuldades, suas necessidades, as regiões que a população está tendo um maior poder econômico, está tendo mais dinheiro, as regiões onde a população está sofrendo mais, está tendo menos dinheiro, certo? Como que está a educação, por exemplo, existem regiões que a educação pública ela está melhor do que em outras. Então, o IBGE realiza o censo para se conhecer melhor a população, para ter o perfil da população. Saber as suas dificuldades, as suas necessidades, o que ela tem de bom também, certo? Então, a resposta pode traduzir o que eu falei em outras palavras, tá bom? Mas é basicamente isso que eu estou explicando para você. Pode pausar o vídeo e escrever, tá bom? Não se esqueça frases com letra maiúscula. Identifique as regiões no mapa, aqui tá fácil, né? Muito fácil, aí você vai olhar a legenda, as cores, aí você vai colocar o nome das regiões com letra inicial maiúscula. Então, você vai ver aí, pela cor, qual a região norte, qual a região nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Fácil. Esse exercício, ele tá bem fácil. Bom, escreva o nome dos estados brasileiros
incluindo o Distrito Federal. Nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, certo? Então, 26 estados e um Distrito Federal. Muito bem, escreva o nome dos estados ao lado das siglas. Expliquei para vocês que a sigla são sempre duas letrinhas de forma maiúsculas. Então, eu coloquei lá Rondônia, porque eu não quero que você use a sigla, o Rô, para você escrever Rondônia. Não, a sigla é a sigla. O nome do estado é uma palavrinha em separado, certo? Não é para você usar o AC de Acre e escrever, já tem o AC, né? Aí você coloca, então, o R, o E, não é isso, tá? Então, tá lá, RO, Rondônia, AC, Acre. Pode fazer uma setinha colorida se você quiser, tá? Ro, setinha colorida, Rondônia. Não se esqueça do acento, tá bom? Acre, tá lá, AC, Acre. Professora, mas eu não sei a M. Não tem problema. Olha aí a M e volta. Olha, não tem problema. Pode olhar quantas vezes forem necessárias. Volta lá no mapa da página 81. Olha a localização. Onde está escrito a M, você vê lá. Na página 81 está o nome por escrito, em extenso. Então, Amazonas. Aí você, a M, pode fazer uma setinha, escreve Amazonas. E vai fazendo isso com todas as siglas. Vai olhando, então, sempre na página 81, certo? Olhando na página 81, aí você vai respondendo. Então, você vai escrever, né, a região norte, região nordeste. Cuidado que alguns estados têm, assim, a palavrinha tem acento, tá bom? Todos com inicial maiúscula, porque são substantivos próprios, tá bom? Não pode escrever o nome de um estado com letra minúscula. E não pode escrever, por exemplo, São Paulo só com o S maiúsculo e o P minúsculo, tá? Tem que escrever São Paulo, S maiúsculo, e P maiúsculo também. É legal fazer esse exercício, tá? Tá valendo o coração e eu tenho certeza que vocês vão, assim, ganhar coração. Aponta o lápis, faça com muito capricho. Está fácil, é só olhar, então, na página anterior, que você vai ver aí o mapa do Brasil. Aí você vai respondendo região norte, região nordeste, região centro-oeste, tá bom? Aí continua, lá na página 90, tem a região sul, certo? Então, preenchendo aí. Aí tem uma perguntinha, lá na página 90, olha lá, por favor, abre na página 90. Na página 90 tá assim, quantos estados o Brasil tem? O Brasil com B maiúsculo e S em Z é na língua inglesa, estamos com aula na língua portuguesa, então o Brasil é com S. Quantos estados o Brasil tem? O Brasil tem 26 estados e um distrito federal, certo? Qual é o nome, qual é a capital do Brasil? Em que região ela está localizada? Você também já vai olhar no mapa e vai responder. São duas perguntinhas. Qual é a capital do Brasil? Em que região ela está localizada, certo? Bom, o exercício 7 nós vamos fazer juntinhos, tá bom? Vamos fazer aqui o exercício 7 juntinhos. Então, é um resumo de tudo que eu falei para vocês. Tá assim, região norte, atividades econômicas, manifestações culturais e paisagem. Então, vamos lá. Região norte, atividade econômica da região norte, tá? Extrativismo, basicamente extrativismo. Manifestações culturais, a mais conhecida, Festival de Parintins. Paisagem, Floresta Amazônica. Região Nordeste. Vamos também com extrativismo, tá? Tem várias, mas vamos resumir, o quadrinho é pequeno, então vamos fazer aí um resumo, tá bom? Região Nordeste, basicamente, extrativismo, petróleo, né? Que a gente viu também. Manifestações culturais, festa junina, bem forte naquela região. Paisagem, aí vamos colocar Caatinga, litoral e o agreste. Bom, região Centro-Oeste. Atividades econômicas, basicamente, gente, agricultura e pecuária.
manifestações culturais, a cavalhada, paisagem, Cerrado, o Pantanal. Região Sudeste, indústria e agropecuária. Carnaval, manifestação cultural bem forte, e a paisagem que está acabando, né? Mata Atlântica, a nossa paisagem natural na região Sudeste, ela está diminuindo a cada vez, né? Cada dia que passa, ela fica menor ainda e a Mata Atlântica, praticamente, desde o descobrimento do Brasil até hoje, praticamente acabou. Só tem uns pontinhos ainda de Mata Atlântica. Região Sul, já estava escrito aí, agricultura e pecuária, uma manifestação cultural, Oktoberfest, a paisagem, pinhais e campos. Lembrando que esse exercício é um resuminho, tá? Teriam mais coisas importantes para colocarmos aí, mas o espaço é pequeno, então a gente vai fazer assim um resuminho do que a gente conversou, olhando aí as regiões, certo? Se você quiser mudar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, você pode também, certo? Você está livre para acrescentar mais coisas, combinado? Ficar retirando, aí fica pouco, né? Enfim, Mas vamos lá então. Se você quiser colocar mais coisas, pode colocar. Bom, observando as informações do quadro, qual região você escolheria para morar? Aí é uma coisa pessoal, né? Qual região? Você pode pôr região norte, se você quiser, e explicar o motivo. Você pode escrever, olha, eu prefiro morar na região sudeste, porque eu gosto da cidade, eu gosto de morar onde tem muita gente, onde tem muita oferta de emprego, que é indústria, bons hospitais, enfim. Você escreve, você gosta mais do campo, né? Quer morar numa fazenda, ter mais contato com a natureza? Pode colocar a região centro-oeste. Aí você escreve qual você gostaria, né, escolheria para morar e o motivo, certo? Aqui não tem certo ou errado, tem apenas a sua opinião, que é muito importante, certo? Então, vamos lá. Na página 91, na tirinha, podemos observar problemas com excesso ou falta de chuva ou de sol, que podem ocorrer em algumas regiões do Brasil. Olha aqui que interessante, né? Nesse primeiro quadrinho na cidade, enchente. Um problema que a gente tem aqui na nossa região sudeste, né? Na época das chuvas, né? A gente tem esse problema aqui no verão. A gente sofre muito com as chuvas de verão. E também aqui no segundo quadrinho, na roça, né? Ele está pedindo, clamando por chuva, precisa de água. Nós temos essas duas situações. Como eu falei, o Brasil é enorme, é um continente. As regiões são muito diferentes. Às vezes, viajar para a região norte, por exemplo, você tem a impressão que você está em outro país. Você fala a mesma língua, sim, mas a cultura, a alimentação é bem diferente. É o Brasil, mas é diferente a cultura, o jeito de falar, certo? Muito bem, então. Considerando-se os problemas apresentados na tirinha, podemos afirmar que as populações da região sudeste e da região nordeste sofrem as consequências do clima? Aí, infelizmente, sim, né? A gente precisa escrever que na região nordeste a população sofre com a falta de chuva e na região sudeste a população sofre com as inundações que acontecem devido às chuvas de verão. Cuidado com a palavra inundação, inundações, é com N de Nani, tá? É inundações, certo? São as enchentes. Temos aí esse problema, infelizmente, né? Como que a gente resolve esse problema? Tem solução? Tem solução. Com administrações realmente eficientes, né, que procurem resolver esses problemas e com a população consciente também. Por exemplo, na nossa região,
a gente tem que ter obras de saneamento para evitar essas enchentes. Mas a população também não pode jogar lixo na rua. Então tem que ter aí uma parceria do governo com a população. Os dois precisam trabalhar juntos. No Nordeste também tem solução, sim. Tem várias soluções, só que precisa de administrações realmente efetivas, ou seja, de políticos e de governos que realmente invistam nessas regiões, certo? Muito bem. Lição de casa, ela está na página 94 e 95. Então, tem aqui um textinho, você vai ler esse texto e vai responder as perguntinhas. As perguntinhas, elas estão aí na página 94 e 95, e é só você ler atentamente o texto que você já vai achar as respostas. Combinado, então? Fazendo aí a lição de casa 2 e sempre, gente, com muito carinho, com muito capricho e com muito amor. Depois que você fizer a minha lição, as lições dos demais professores, aí você pode brincar, certo? Então vamos fazer disso uma rotina. Primeiro o dever, depois o lazer. Faça a sua lição com amor, carinho e capricho. Ela te faz bem. Lição deixa a gente mais inteligente, com mais cultura, com mais conhecimento. Lição é importante para o nosso desenvolvimento. Então, faça as suas lições com amor e carinho. Depois, pergunta para a mamãe se ela precisa de ajuda em casa. E depois, se está tudo em ordem, pode brincar, certo? Então, vamos dividir o nosso tempo direitinho. Ah, e não se esqueça, preencha aqui embaixo o nosso questionário de frequência. É ele que vai me mostrar se você participou da minha aula, combinado? Aí você fica com presença na aula. Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau.